Cerveja é uma bebida natural e evidências históricas provam que o seu consumo já foi iniciado desde a antiguidade, também para fins médicos e religiosos. Então, como é que ela funciona na sua performance? Como é que ela influencia na sua saúde? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes, mesmo após os 50 anos. Olha só, receitas antigas já provam que a produção da cerveja acontecia em série, de forma organizada, há mais de 5.000 anos. Olha isso. E hoje, devido ao seu alto consumo difundido em todas as sociedades, algumas pesquisas têm avaliado a adequação nutricional da cerveja, considerando apenas aspectos de saúde, como ingestão de minerais e a capacidade de prevenir a disbiose, aquele mau funcionamento do intestino que acaba influenciando negativamente na performance corporal como um todo. Tá? Nesse sentido, uma característica importante da cerveja é o alto teor de compostos fenólicos. O consumo de alimentos ricos em polifenóis, como a cerveja, é um fator bem aceito envolvido na prevenção de doenças associadas ao estresse oxidativo, ou seja, ao jeito que o seu corpo produz sujeira durante o seu funcionamento. Tradicionalmente, a cerveja é obtida apenas a partir de 4 básicos ingredientes: cevada, lúpulo, fermento e água. Os 2 primeiros ingredientes contêm naturalmente fenólicos. Porém, durante a produção da cerveja, essas moléculas sofrem modificações químicas e novas moléculas são formadas, influenciando tanto o rendimento quanto as características finais de uma cerveja. Aroma, sabor, adstringência, corpo e plenitude são resultados da atividade metabólica de micróbios, de bactérias ou de fungos que são envolvidos nas matérias-primas, e aí as evidências científicas vão se multiplicando e mostrando cada vez mais que eles influenciam tanto no teor do fenol de cada concentração, de cada tipo de bebida, quanto na atividade, na influência que essa atividade dos fenóis acaba gerando no nosso metabolismo. Mas o que são polifenóis? Que nome estranho é esse? Polifenóis são compostos orgânicos que têm um papel protetor já lá nas plantas. E, logicamente, eles estão presentes de várias fontes na nossa alimentação. Muitos estudos têm mostrado efeitos positivos dos polifenóis da cerveja nos sistemas biológicos, em particular atividades antioxidantes e anti-inflamatórias. O poder dos compostos polifenólicos na redução de processos oxidativos, ou seja, daquele jeito que a gente funciona, que as nossas células funcionam, está relacionado à sua atividade eliminadora dos chamados radicais livres, que são como se fossem, vamos dizer assim, a fuligem do motor, quando o motor está queimando combustível. O surgimento de muitas doenças associadas a isso, e a idade inclusive, é gerado pelo aumento do estresse oxidativo. No corpo humano, a fonte geradora mais comum de radicais livres é o oxigênio, enquanto as partes dessas células onde surgem são as mitocôndrias, umas organelas que a gente chama, umas partes de cada célula que a gente tem no nosso corpo, que acabam funcionando como se fosse cada uma delas um pequeno motor para o seu corpo produzir energia e, logicamente, produzir uma sujeira a partir desse mecanismo. Tá? Mais de 90% do suprimento de oxigênio é usado por conta dessas atividades das mitocôndrias para queimar proteínas, queimar lipídios, queimar carboidratos e convertê-los, logicamente, em energia para todas as células. Assim nasceu a teoria do envelhecimento com alto teor calórico relacionado a radicais livres. Isso é, quanto mais combustível você queima, mais o seu motor desgasta ao longo da vida, com a piora progressiva na sua performance física e cognitiva, aparecimento de doenças degenerativas e, eventualmente, podendo levar até a morte. O envelhecimento é caracterizado por uma deterioração progressiva, que leva à perda da funcionalidade das células, tecidos, órgãos e, finalmente, até a morte com a
disfunção de organismo total. É um processo irreversível que afeta todos os organismos superiores e ele é acelerado pelo estresse crônico, um estresse não letal, um estresse que vem de uma inflamação crônica de baixo grau. Esse fenômeno é conhecido como senescência. Senescência prematura induzida por estresse. Olha só que nome estranho, que nome complicado. Quer dizer, envelhecimento, desgaste de todas as células do corpo produzido por estresse crônico mantido por uma inflamação em baixo grau. Atenção para isso, tá? Ele está associado a substâncias químicas como etanol, como choque térmico, até como exposição à radiação ultravioleta. Os antioxidantes que conseguem eliminar radicais livres são capazes de retardar o envelhecimento e esse processo de senescência relacionado à perda de funcionalidade das nossas células. Né? Diferentes oxidantes derivados de plantas, em particular polifenóis, podem ter um potencial terapêutico para o envelhecimento e doenças relacionadas com a idade. Em particular, os polifenóis exercem a sua função antioxidante natural, eliminando radicais livres através da transferência de átomos de oxigênio. É uma reação química que acontece nas células através de uma estabilização, vamos dizer assim, de um potencial de dano causado pelos radicais livres quando eles recebem uma molécula um átomo de hidrogênio, eles acabam sendo neutralizados, então eles não conseguem corroer tanto a circulação, vamos dizer assim, do nosso motor. O antioxidante também pode atuar tirando da circulação sanguínea metais como ferro, cobre, manganês, que em excesso acabam acelerando a formação de radicais livres. Polifenóis estão presentes em muitas plantas comestíveis para os homens e para os animais. Acredita-se que a sua presença, juntamente com outras moléculas, como os carotenoides, a vitamina C, a vitamina E, seja responsável pelos efeitos de frutas e vegetais na saúde humana. Além disso, os polifenóis são compostos bioativos úteis na prevenção de distúrbios neurodegenerativos crônicos, que podem ter relação com o intestino, com o nosso trato gastrointestinal, o que pode ser importante no contexto dos distúrbios intestinais pelo chamado eixo intestino-cérebro. É uma outra interação muito forte, muito importante, que vem sendo estudada na literatura médica há mais de 10 anos, inclusive para geração da doença do Alzheimer. Tá? Uma elevada ingestão de alimentos ricos em polifenóis tem sido associada à melhoria do bem-estar e à diminuição do risco de muitas doenças, incluindo inflamação de baixo grau, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, como a gente já comentou aqui. Tá? As espécies bacterianas da cavidade oral também têm um papel importante nessa equação aí. São múltiplas, contribuem para o desenvolvimento de condições patológicas orais importantes, incluindo como a própria desbiose, infecções, cáries, displasias, periodontite, além de estarem envolvidas em distúrbios imunológicos. Quando você tem um processo de inflamação, o sistema imunológico ele fica meio perdido ali. É uma inflamação potencialmente agressiva para a nossa vida, precisa ser de uma forma aguda, de uma forma intensa combatida, ou ela pode ser combatida de um modo crônico, ela pode ser estadiada, vamos dizer assim, essa nossa defesa. Então, tudo isso pode estar influenciado por um pequeno processo inflamatório dental ou oral, da mucosa oral. Né? Muitos estudos relataram que compostos naturais, como os polifenóis, têm efeitos inibitórios sobre alguns micro-organismos patogênicos orais também. Olha isso. De acordo com as suas diferentes propriedades químicas, os polifenóis podem ser divididos em 4 categorias diferentes: flavonoides, stilbenoides, ácidos fenólicos e liganos. Na maioria dos casos, o alimento contém uma mistura complexa de polifenóis, enquanto alguns polifenóis são componentes específicos de certos alimentos, como, por exemplo, flavonas em frutas cítricas, isoflavona na soja e floridizina em maçãs. Cada um desses tem uma ação antioxidante importante e cada um deles consegue interagir com os outros para que
seja estabilizado esse nosso funcionamento do metabolismo corporal. Outras fontes de polifenóis são o vinho, famoso vinho, principalmente o tinto, tá? Que é rico em um polifenol chamado resveratrol. Vocês me veem falando isso aqui várias vezes, a gente já comentou isso, vai comentar muitas vezes mais à frente. O resveratrol está presente em casca de uvas, em geral uvas vermelhas, por isso o vinho tinto feito com a casca da uva, ele é tão rico nesse antioxidante. Tá? E a própria cerveja, que também tem seus polifenóis, a gente vai discutir aqui. A cerveja, ela é uma das bebidas antigas, mais antigas, a gente já falou aqui, mais consumidas no mundo inteiro, seja em continentes europeu, importante, americano, sul-americano, todas essas sociedades têm muita relação, uma relação íntima com a cerveja. Ela é uma bebida que, como o vinho, possui um conteúdo energético importante, uma quantidade calórica alta, então fica o alerta para você ter um manejo do índice glicêmico que você está colocando para dentro do seu corpo. Uma quantidade calórica muito alta vai gerar açúcar muito circulando no sangue e uma quantidade de insulina que vai ter que ser liberada para absorver aquele açúcar, podendo gerar você se aproximar mais da resistência à insulina, que chega em um estágio de pré-diabetes. Tá? Então, muita atenção com isso. É importante a gente avaliar esse conteúdo energético como valor nutricional biológico da cerveja. Tá? É composta por água, malte, cevada, lúpulo e levedura. Os principais nutrientes são carboidratos, logicamente, vão influenciar no índice glicêmico, aminoácidos tem também, minerais, vitaminas e outros compostos como os nossos polifenóis aqui, responsáveis pelos benefícios à nossa saúde e à nossa performance, ao funcionamento do metabolismo corporal como um todo. O lúpulo, olha só, ele e o malte são uma das matérias-primas da cerveja que são mais ricos em fenóis, nossos amigos aqui polifenóis. Na verdade, cerca de 30% dos polifenóis da cerveja vem do lúpulo e 70% vem do malte. Além disso, alguns aditivos antioxidantes utilizados na cerveja, como a própria vitamina C, por exemplo, também podem contribuir para a capacidade antioxidante da cerveja. Os principais compostos antioxidantes dela são fenóis que a gente vai nomear, vamos especificar. O primeiro deles, a catequina. A catequina está presente em muitas frutas, como maçã, mirtilo, kiwi, morango, chá verde, vinho tinto, licor de cacau e chocolate. Olha isso. Tem uma ação antioxidante importante, com diversas evidências científicas comprovando isso. Além disso, ela tem uma ação antihipertensiva, anti-inflamatória, antiproliferativa, ela inibe a multiplicação de células anormais, que são eventualmente feitas ali no processo de multiplicação celular. Então, ela, de uma certa forma, ela acaba protegendo em relação à criação de tumores. E antitrombogênica, ela também evita que você forme coágulos no sangue. Olha só, sem falar na ação antilipêmica, que ela acaba estimulando, vamos dizer assim, o perfil lipídico mais favorável à nossa saúde, que é o aumento no HDL, o colesterol bom, e a diminuição no colesterol ruim, o LDL. Agora, atenção, pelo índice glicêmico alto, a cerveja vai influenciar no aumento do triglicérides. Então, se você acaba ingerindo uma quantidade muito grande, você tem diminuição do LDL mais aumento do triglicérides, que também vai ser negativo para a sua circulação, sua viscosidade sanguínea. Tá? Temos um outro que chama quercetina, pode produzir efeitos também antiproliferativos e, inclusive, efeitos anti-inflamatórios e antialérgicos. Outro polifenol importante da cerveja, rutina, capaz de tirar do sangue o ferro em excesso contido na hemoglobina, evitando assim a formação de radicais livres. Olha só, ferro de menos acaba diminuindo a produção de hemoglobina, da anemia, ferro demais acaba gerando muito radical livre, que também piora o metabolismo celular.